Bom, você chegou até aqui. 21 aulas. Nós falamos de 21 sabotadores. Todos eles aqui, ó, colocado na mesa. Falamos da procrastinação, que enterra os seus sonhos. Falamos da resistência à mudança, que te mantém preso. Você viu o que eu posso dizer que é a gente ver o inimigo de frente, né? Porque o que te mantém preso é você, não é o mundo lá fora. As batalhas internas que sabotam a sua prosperidade. Mas o conhecimento sozinho, ele não constrói impérios. Ele é como se fosse um blueprint, né. Agora, a ação é o cimento e os tijolos aí dessa mudança. Hoje, na aula 21, eu quero reunir aqui tudo que nós falamos e revisar os sabotadores para você entender qual que é o seu impacto no coletivo. E eu vou te entregar um plano mestre para você estruturar a arquitetura da construção da sua riqueza. Porque a riqueza ela é uma construção. Se você já se sente transformado, mas ainda incerto com relação ao próximo passo, então essa é a lição final para você. Isso aqui não é um adeus, claro, né? É só o lançamento da sua nova vida financeira. Eu quero te ajudar a construir isso juntos, porque você merece esse legado. Nos últimos 20 dias, eu trouxe aqui 21 sabotadores. Padrões mentais que operam como uma rede interconectada, cada um reforçando o outro. E eu quero primeiro revisar aqui rapidamente cada um desses grupos para você entender o quadro completo. Então, olha só, o grupo 1 são os sabotadores da inação. É aquilo que te paralisa, sabe? É a procrastinação, o perfeccionismo, a desorganização, o lance da informação infinita e a falta de metas claras. Esses te paralisam logo na largada. Você adia a busca, né? Você adia porque você busca a perfeição, você acumula caos ou dados, acaba tendo um sonho um pouco vago, tudo para evitar o primeiro passo. E aí juntos, acaba que cria uma inércia que rouba anos de composto. Aqui no grupo 2, nós temos os sabotadores sociais e emocionais. É quando você acha que é o salvador financeiro. Eu chamei isso aqui de lealdade à escassez. Tem a ver com medo de conflito, tem a ver com a comparação constante. Esses exploram laços e medos. Você se sacrifica pelos outros, resiste ao sucesso para pertencer e evita dizer não. Além de você comparar-se com feeds falsos. Sabe qual é o resultado disso? São gastos emocionais que drenam o seu capital. Lá no grupo 3, nós falamos dos sabotadores do impulso e do risco. Recompensa imediata, mentalidade de aposta, gastos invisíveis, o otimismo tóxico e a aversão ao risco. Esses te levam aos extremos prazeres do agora, de apostas arriscadas, vazamentos silenciosos, a fé sem ação, ou simplesmente o medo, que é paralisante. O que acontece? O que acontece é que você oscila, sabe? Você oscila. Porque os sabotadores de impulso, né? Eles fazem você gastar agora, sabe? E aí você oscila entre o impulso e o conservadorismo excessivo sem ter o equilíbrio.
No grupo 4, eu falei sobre os sabotadores da identidade e resistência. É a identidade fixa, é a resistência à mudança. Esses são os pilares porque você se define como ruim com dinheiro e resiste à evolução. São os mais profundos. Eles são sustentados por outros. Esses sabotadores, eles não agem sozinhos. Eles formam um ecossistema. A procrastinação alimenta a comparação. O medo de conflito reforça os gastos invisíveis. O mapa mostra, para vencer, você precisa atuar no núcleo da identidade, da resistência. E nas ramificações, são ações diárias. Ignorar isso é como construir uma casa na areia. É bela no sonho, mas é destruída pela maré. Agora você tem um espelho. O que acontece quando esses sabotadores te dominam? O que acontece é que você vive uma vida financeira bem reativa, sabe? Você não tem proatividade financeira. E acaba que esses sintomas, eles incluem estagnação patrimonial, porque você acaba tendo zero crescimento real. Dívidas crônicas, são os gastos emocionais e por impulso. Estresse constante, porque você está sempre devendo. A comparação e o conflito acaba sendo evitado. E aí você tem um arrependimento tardio. Do tipo, por que eu não mudei antes? Qual que é o custo disso? Olhando de uma maneira geral, né? Olha, o primeiro custo que você tem, ele é financeiro, sabe? Em 10 anos de investimento, pode custar $500 mil em oportunidades que você perdeu, sabe? É o composto que não foi aplicado. Esse é o financeiro. No aspecto emocional, você tem ansiedade, baixa autoestima, relações tóxicas, sabe? E já na questão vital, você sacrifica liberdade ou familiaridade. E aí você acaba se aposentando pobre ou trabalhando além do necessário. Mas é que para mim o maior custo disso é o legado. Porque os filhos, eles aprendendo os mesmos padrões, isso impacta na não realização. Esses sabotadores, eles não roubam só dinheiro. A minha percepção, eles roubam o propósito. O antídoto disso? Tem um antídoto. Tem um plano mestre. Sistemático, personalizado e vitalício. Isso é como se fosse uma foto. É um blueprint mesmo. Implemente isso em fases e revisa todo mês. E isso pode ser um sistema para a sua vida. Porque vamos pensar bem. Se ele é em fase, imagine que você tem a fase 1. Fase 1. Fase 1 é o diagnóstico. Toda semana. É você editar os sabotadores, listar cada um desses sabotadores e começar a entender o quanto cada um te afeta. Vou dar um exemplo. Se você perguntasse de 1 a 10 o quanto a procrastinação afeta a sua vida hoje, pode ser 8 em 10. Você precisa identificar os sabotadores top 5. Quais são os seus 5 maiores sabotadores? E aí você começa a calcular o impacto disso. Procrastinação pode ter te custado X reais em aportes que foram perdidos. E aí você precisa criar um porquê da riqueza, né? Um porquê maior. Qual que é o seu porquê maior? É liberdade para a família?
é que quando você tem um porquê maior, você cria um senso de direção e de urgência. A fase 2. A fase 2 é você fazer uma priorização e o planejamento, sabe? É um mapeamento toda semana, que significa você escolher 2 ou 3 sabotadores principais e qual você vai atacar primeiro. Exemplo, pode ser que você vai atacar primeiro a procrastinação, os gastos invisíveis, a falta de metas claras. Para cada um deles, você estabelece uma meta. Usa a ferramenta da Meta Smart, porque com ela você pode parar de procrastinar. Você pode fazer uma auditoria dos seus gastos toda semana, criar um calendário e ter as metas do tipo cortar assinaturas, alocar os recursos, olhar os apps de tracking, ter um parceiro de accountability, sabe? E aí, esse blueprint, ele vem numa somatória de visão, metas claras e ações diárias. Esses 3 pilares têm que acontecer. Porque a fase 3 tem a ver com a execução. É a construção contínua. 3 meses. Sua vida pode mudar completamente. 80% de execução, 20% de aprendizado toda semana. Você revisa o seu progresso, define se você atingiu a meta ou não, compartilha aquilo no grupo, apresenta o que você cortou. Cortei R$100, cortei R$200, compartilhe. Ajuste-se em tudo que for necessário, sabe? Se a resistência bater, volte-se para o desconforto gradual. Meça o seu patrimônio mensal, os hábitos que você está formando, celebre isso. Define qual é a sua recompensa por cada um dos marcos que você atingir. Isso é fácil de fazer, é desafiador de seguir, sabe? Porque a fase 4 é você trabalhar a manutenção e a evolução. Isso tem a ver com um legado vitalício. É você trimestralmente avaliar os seus sabotadores, identificar aqueles que voltaram e cuidar para se manter firme. É anualmente você fazer um print da sua vida geral, definir a nova fase da sua vida, sabe? É você começar a construir novos hábitos, os hábitos da leitura financeira, buscar uma rede de apoio, sabe? É você construir hábitos que vão te apoiar no seu legado. É você ensinar esses sabotadores aos seus filhos, aos seus amigos, e dói o impacto. Só que a manutenção, ela garante riqueza, porque a riqueza não é um evento. Riqueza é um estilo de vida. O tópico mais importante que eu estou aprendendo aqui é que riqueza é um estilo de vida, é uma escolha. É uma escolha. E aí você precisa implementar isso e a cada 6 meses você começar a olhar as mudanças que foram reais na sua vida. Presta atenção, porque na descrição do vídeo eu vou deixar um workbook. É grátis para você. Estou te entregando, é um presente. Estou fazendo isso para honrar a Deus pela prosperidade que está presente na minha vida, mesmo diante de tantas dificuldades. É um presente para você.
21 sabotadores que nós tratamos aqui desmascarados. Um plano mestre aí, ó, na sua mão. Agora a escolha é sua. Você pode continuar se sabotando, ou você pode construir algo inabalável. O que você vai fazer? Construir riqueza não é um destino, é uma decisão diária. Construir riqueza é uma decisão diária. Se você começar hoje, em 5 anos, quando você olhar para trás, você vai estar grato por essa jornada. Esse foi o dia 21. É o fim dessa série. Mas é o início da sua era. Obrigado por caminhar comigo. Se essa série te transformou, escreve aqui nos comentários. Se não souber o que escrever, escreva "A minha arquitetura começa agora". Olhe na descrição, baixe o workbook, entre na comunidade também através do link que também está aqui abaixo. Marca um amigo que precisa disso. É muito importante que você siga o canal. E quando você segue o canal, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente, sabe? E aí você está fazendo bem para uma outra pessoa. Você está ajudando o próximo. É isso que a gente está fazendo aqui. Lembre-se o seguinte: os sabotadores vencidos, eles constroem legados. Vá e construa o seu. E parabéns pela série completa. Se você quiser ajustes, tem um workbook simulado aí. É isso. Esses 21 dias, eles trouxeram para minha vida acredito que o melhor resultado que eu tive esse ano. O melhor resultado. Foi impressionante o que aconteceu na minha vida nas últimas semanas. Na empresa, contratos novos, os desafios sendo vencidos. Estou cercado de pessoas leais que estão me ajudando nessa jornada. Lembra que o sucesso é uma decisão. Você precisa decidir. Se manter firme. Obrigado. E até breve.